Dona Sônia, tudo bem? Graças a Deus. Manja tudo de Esperanto? Mais ou menos. Tá, olha, se o Esperanto precisava de umas relações públicas, achou a senhora, viu? Porque nós nos falamos muito, né? Muito E mesmo. a senhora sempre preocupada em divulgar esta nova língua, é isso? É a falta de conhecimento da necessidade da língua, né? O povo não conhece o Esperanto, não sabe que Esperanto existe. Em Mongaguá estava difícil demais, né? Agora nós estamos falando bastante por lá tudo, né? A conversação é sempre importante, não é isso? Muito importante conversar para poder praticar, não é? E nós ali em Mongaguá tem 3, 4 esperantistas, então nós precisamos bastante divulgação. A senhora não liga para algum, às vezes, pelo telefone? Ligamos. É. Falamos também pelo Pautac. Tem que ser, não é verdade? Ao seu lado, a senhora me apresenta. Quem está ao seu lado? É o doutor Oswaldo Pires de Holanda, esperantista. Renomado. É, esse daqui foi presidente da Liga Brasileira de Esperanto, Que a ótimo. autoridade praticamente máxima dentro do Brasil. Ele foi ótimo. presidente da última gestão. Ao lado dele nós temos O quem? doutor Genildo. Doutor Genildo professor- Martins Coelho. Professor de Física, também no Mackenzie. Que ótimo, Também obrigado. grande esperantista, já de 40 anos. Puxa. E quem é este jovem que trouxe um monte de material aqui que nós vamos estar falando? Esse é o grande Pedro. Pedro Cavalheiro. Isso. Também é professor na USP, né? É professor de artes, esperantista, batalhador, estimulado. Aqui todo mundo é estimulado pelo Que Esperanto. ótimo, que ótimo. E me parece que o Esperanto também vai despertar essa curiosidade. O Esperanto é uma nova língua? É uma nova língua com 116 anos de idade, quer dizer, para uma língua é nova. Quanto ao Esperanto, é uma língua de 116 anos, ela veio ao mundo em 1887. Isso para uma língua é um bebê engatinhando, é um bebezinho. As línguas têm muito mais tempo do que isso. Mas esse bebê cresceu, ele tem se desenvolvido muito. Hoje, algumas pesquisas indicam que nós temos entre 8 e 10 milhões de pessoas no mundo falando Esperanto já. Então, um número... Agora, o mais importante não é a quantidade, até porque alguém poderia em casa dizer assim, puxa, mas 10 milhões é mixaria, é pouca coisa, 8 milhões é pouca... Mas o interessante é que esse número de pessoas espalhado pelo mundo, sabe? E num movimento muito organizado, que tem uma entidade de âmbito mundial, que é a Associação Universal do Esperanto, que tem uma rede de delegados espalhada pelo mundo inteiro, né? E pelo mundo inteiro mesmo. Fala mundo em Esperanto, fala mundo, fala de Ilhazinha do Pacífico, fala de todos os lugares, fala de Estados Unidos, fala de todos os lugares, né? E dessa forma o Esperanto tem conseguido crescer e ser reconhecido, como já foi pela Unesco. A Unesco, por 2 vezes, reconheceu e recomendou aos Estados-membros que apoiam o Esperanto, apoiam a divulgação do Esperanto. Inclusive, na última recomendação da Unesco, ela se dirige diretamente às instituições de ensino e às universidades que apoiem. Eu quero entender o convite para esse programa como um apoio interessante que essa universidade que está aqui no coração está agora oferecendo para o Esperanto também. Com certeza. Né? Professor Genildo, uma pergunta. O Esperanto, ele não... Tem algum país que tem como língua principal o Esperanto? O Esperanto ele foi criado com a finalidade de unificar os povos, sem interferir em sua unidade política, sem interferir em questões religiosas. Apenas quando nós estamos em relações internacionais, nós utilizamos o Esperanto como uma língua neutra. Eu gostaria de chamar a atenção para o público quanto é importante uma língua neutra. Eu vou me reportar um caso triste, o caso, por exemplo, de uma guerra, que foi a Guerra das Malvinas. Sim. E vamos supor que o argentino tivesse que defender seus interesses na Corte Internacional de Haia. Em Haia só é possível falar 2 línguas, inglês e francês. Aí imagine vocês se o advogado da Argentina, o melhor advogado de direito internacional, não conhece nenhuma dessas 2 línguas. De antemão, a Argentina já estaria perdendo o handicap. Estaria desclassificada no primeiro quesito. Exato. Porque ele vai enfrentar do outro lado um advogado que fala a língua desde o seu nascimento. Lógico. Domina amplamente a língua. O que nós pretendemos no mundo é uma democratização da língua. Ou seja,
todas as línguas em pé de igualdade. E o Esperanto unindo a todos. O símbolo do Esperanto, como é as 5 pontas, ou seja, representa os 5 continentes. A estrela é o homem, unidos por uma mesma união, língua. Ou seja, o papel do Esperanto na sociedade internacional seria o papel que o italiano faz na Península Itálica. Existem N dialetos, mas todos falam italiano, todos congregam o italiano. Essa é a finalidade do Esperanto. A finalidade do Esperanto é, inclusive, proteger as línguas pequenas. Geralmente as pessoas não sabem, mas está havendo, morrendo a cada dia 3, 4 línguas no mundo. Isso nós perdemos culturalmente. Por exemplo, hoje, as maiores obras, além das escritas originalmente na língua, as maiores obras da literatura universal estão em Esperanto. Por exemplo, nós não iríamos jamais aprender o finlandês, que tem 5 milhões de falantes, para ler o Kalevala, que é a maior obra da Finlândia. Mas nós temos uma incoerência. Mas nós temos a obra em Esperanto. Quer dizer, hoje o Esperanto é espalhado em vários. Nós temos representantes em todas as regiões. Por exemplo, religiosas, nós temos o Omoto, os Quaiques, os católicos. Deixa eu lhe fazer uma observação. Eu vejo o Esperanto como uma união de povos pelo aspecto comercial. Não sei se essa é a visão do Esperanto também. Porque hoje o mundo é movido pelas questões comerciais. E quando o Brasil vai tratar com Cuba, o Lula fala português e o Fidel entende um portunhol e responde alguma coisa, e tem alguém no meio corrigindo os erros. Quando o Brasil vai falar com os Estados Unidos, a mesma coisa. Tivemos agora na África esse incidente do nosso presidente, que o presidente africano só percebeu quando chegou a tradução. E o próprio tradutor ficou sem jeito e traduziu de outra maneira o que o presidente teria dito, inclusive invertendo, né? O que chama muito a atenção, o objetivo. Portanto, se o Esperanto fosse disseminado, ou melhor dizendo, difundido entre os dirigentes de cada país, então o Lula sentaria com... Posso dar uma notícia para você? Por favor, de primeira mão, por favor. Não, de primeira mão. Saiu, não é bem primeira mão, porque saiu no jornal o Globo, né? Agora, se não me engano, dia 6 de outubro, sim, uma matéria dizendo que o Itamaraty vai começar a dar cursos de Esperanto em caráter emergencial para os diplomatas brasileiros. Por quê? Porque nós temos um número de diplomatas aí que são guindados, alguns que são guindados de carreiras políticas, né, para a carreira diplomática. Não fizeram cursos para... Como Itamar Franco, por exemplo. Por exemplo, eu não ia citar mais o que você disse. Citar, né? Como, por exemplo, o Itamar Franco. Então, o que acontece? Muitos deles não falam outras línguas. E alguns deles, lamentavelmente, muito mal falam português, né? É verdade. Então, o que até que lá fora não tem problema, que também ninguém entende, tá bom, né? Então, o que acontece é o seguinte, o Itamaraty viu no Esperanto um recurso, porque assim, Esperanto é uma língua fácil de aprender. É uma língua, saiu uma matéria recentemente... Mais fácil que o inglês, por exemplo. Eu tenho dificuldades, não consigo aprender inglês. Aí eu desisti. Não é só você, aquela brincadeira que no Sai de Baixo, né? O Falabella fazia, o personagem do Falabella, The Books on the Table. O negócio é geral. Se você pega as pessoas, você que está em casa me ouvindo, se você pergunta, você conhece alguém que fala inglês fluentemente? Pergunte para a pessoa, você aprendeu inglês a falar fluentemente em inglês na escola, nos bancos escolares? Não. Aprendeu em uma dessas escolas de línguas, alguns viajaram para fora. Então, porque é uma língua de origem antípoda à nossa língua, quer dizer, é uma língua de origem anglo-saxônica. E é uma coisa curiosa, porque então, o cara aprende na escola, mas se ele for nos Estados Unidos, todo mundo sabe que é um inglês que ele aprendeu. Ah, sim, e lógico. fica mais taxado ainda de... olha, a grande